muito bem-vindo ao Ação Sustentável, onde a gente fala de sustentabilidade e dessas novidades que vão aparecendo. Cada vez mais o Brasil vem despontando como uma liderança na sustentabilidade. E muito embora a gente tenha as opiniões alheias, nós acabamos que a nossa ciência, que a nossa tecnologia traz para nós as provas de que, de fato, nós temos números muito significativos, dados muito importantes para mostrar. E hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo esse que nos presenteou aí com os dados que fizeram o Brasil realmente aparecer para a opinião pública lá fora, com o seu time da Embrapa Territorial, o chefe da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda. Professor, seja muito bem-vindo. Oi, é um prazer estar aqui com vocês. Professor Evaristo, olha só, o Cadastro Ambiental Rural fez com que todos os produtores fossem ao CAR, né, a plataforma do CAR, e colocassem lá tudo que eles têm no seu uso do solo. Tudo que era área consolidada, tudo que era área de vegetação nativa, ou a título de reserva legal e área de preservação, ou mesmo vegetação nativa que estava conservada na propriedade. A Embrapa havia feito um trabalho lá já quando foram lançados esses dados, 2014, 2015, que chegaram naquele número que ninguém sabia, de 66,3% de vegetação nativa preservada aqui no Brasil, sendo que 25% disso era preservado pelos produtores rurais. É isso? Continua sendo aquele primeiro número? Teve algum questionamento que mudou o mapeamento, que mudou a informação? Não. O que acontece é o seguinte: 66,3% do Brasil está dedicado à vegetação nativa. 66,3%, quer dizer, 2/3 do país, não é? O que compõe esse 66%? Você tem as unidades de conservação integral, parques nacionais, parques estaduais, estações ecológicas. Isso aí dá 10,4% do Brasil. Você tem também as terras indígenas, né? Que são áreas protegidas, diferente, 13,8%. Você tem a área preservada pelos agricultores, e você tem uma parte, para entender bem por que esse número às vezes vai mudando, tem uma parte que é da ordem de 15%, 16%, que são terras compostas do quê? Áreas militares, terras devolutas e produtores que ainda não se cadastraram no CAR. Por isso que na análise desse número, a área preservada pelos produtores, ela veio aumentando ano a ano. Quer dizer, à medida que aumentava o produtor cadastrado no CAR, aumentava a área preservada pelos agricultores e diminuía esse lugar onde a gente tinha vegetação nativa, mas ainda não cadastrada no CAR. O ano passado, como você sabe, quem está nos acompanhando conhece um pouco da agricultura do Código Florestal, deve saber, dezembro era a última possibilidade para as pessoas se cadastrarem no CAR, quem ainda não tinha se cadastrado, para se beneficiar de certas vantagens que o CAR oferecia para quem se cadastrasse nesse prazo, sobretudo em termos de regularização ambiental. Quer dizer, a pessoa pode se cadastrar no CAR hoje, pode se cadastrar no CAR lá na frente, pode também não se cadastrar no CAR, mas enfim. Então, houve no final do ano uma certa procura, né? Que nem no última semana para entregar o imposto de renda, houve um certo aumento de cadastros, né? Então, hoje nós temos, assim, de cadastro válido, em número redondo, 6 milhões de imóveis rurais cadastrados no CAR. Eu não creio que esse número vá mudar muito agora, porque praticamente o que faltava se cadastrou. Tem gente que não se cadastrou na Amazônia, porque nem vai se cadastrar, são áreas extrativistas, uma série de condições assim. E também falta muita gente se cadastrar na Bahia, no semiárido, mas isso é um número relativamente pequeno comparado ao conjunto. Então, o que nós fizemos agora, no mês de abril, maio, foi atualizar os valores do CAR com esses novos produtores que entraram, não é? E é um número, então, que foi anunciado, quer dizer, os produtores hoje preservam uma área dentro dos seus imóveis rurais, né, da ordem de 227 milhões de hectares. Isso corresponde a 26,7% do Brasil. Então, quase 27% do Brasil
da área do território nacional e está preservada em terras privadas dentro das propriedades rurais. Em outras palavras, nós temos que hoje a proteção da vegetação, a preservação da vegetação, ocorre em 2 locais, né? Nas terras públicas, parques nacionais, terras indígenas, unidades de conservação, essas são terras públicas, não é? São terras públicas. Isso dá aí, vamos dizer, no total, não é? Algo como 24%, certo? E nas terras privadas, os produtores preservam 27% do Brasil. Lá são áreas protegidas, aqui são terras preservadas. Em última instância, os produtores rurais, nas terras privadas, nas suas próprias propriedades, preservam mais vegetação que todas as unidades de conservação e áreas indígenas juntas. E olha que temos unidades de conservação no Brasil, né? Num comparativo aí com o restante do mundo, o Brasil é disparado o país que mais tem áreas protegidas, destinadas à proteção. E outra coisa que eu faria aqui é uma observação, não sei se você concorda, mas além de todas as unidades de conservação que temos, que são em grande número, as áreas privadas que estão protegidas como reserva legal e APP estão mais protegidas porque são privadas, porque nas terras públicas falta equipamento, falta funcionário, falta fiscalização. Então, existe um certo risco que dentro das áreas privadas não existe, concorda? Sim, você está colocando aí um aspecto importante que na pesquisa da Embrapa Territorial a gente continua avançando. Eu diria assim, todo mundo sabia que o agricultor preservava a vegetação nativa. Qual a dimensão territorial? Quanto que ele preserva? Então, essa dimensão nós temos hoje, de forma muito circunstanciada. A Embrapa já está na 3ª geração de programas para tratar dados do CAR. Então, quando a gente apresenta a quantidade de vegetação nativa, quando eu falo, arredondando, né, 227 milhões de hectares preservados pelos produtores rurais, eu posso mostrar quanto que tem por região, quanto que tem por estado, quanto que tem por município e quanto que tem por imóvel. Quer dizer, então nós temos isso detalhadamente, um detalhe da ordem de 10 metros, não é uma estimativa, não é uma aproximação, é um mapa, quer dizer, um mapa muito detalhado de tudo que os agricultores preservam. Isso, então, a dimensão territorial, por município, por estado, por bioma, por bacia hidrográfica, qualquer recorte a gente sabe. Agora, isso tem uma dimensão econômica, isso tem uma dimensão social, e isso tem uma dimensão ambiental. Então, a Embrapa continua trabalhando para quantificar isso. E você tocou num ponto aí importante, que é a dimensão econômica. Ela tem vários componentes, né? A economia é algo complexo, mas tem vários componentes. O primeiro, se você me permite dizer, é que isso são terras privadas, quer dizer, é um patrimônio fundiário, pertence ao agricultor, ele comprou, por exemplo, 1.000 hectares lá na Amazônia, mas só pode usar 200. 800 ele tem que manter em vegetação nativa. Mas ele pagou por aquela terra. Ele pagou, a terra é dele. Então ele está imobilizando o patrimônio fundiário dele, privado, em prol do meio ambiente. Ele não foi indenizado, ele não foi desapropriado, nada. Simplesmente uma lei falou que ele não pode usar essa área. Então nós calculamos o valor. A primeira dimensão econômica é o valor fundiário imobilizado pelos produtores nessas áreas que eles preservam a título de reserva legal, a título de APP. Pois bem, nós temos o valor da terra em vários, município por município. A Embrapa Territorial tem um banco de dados muito sofisticado, com parceiros que atuam, inclusive, nessa questão de venda de terra, etc. Então, nós sabendo quanto que tem preservado em cada município, em cada situação, os vários valores da terra, nós calculamos qual é o patrimônio que os produtores rurais imobilizam em prol do meio ambiente do Brasil. Pois esse patrimônio é superior a 2 trilhões de reais. Uau! Os produtores imobilizam do seu patrimônio, dá para dizer quanto é que eles imobilizam na Amazônia, quanto que imobiliza em Afogados da Engazeira, em Pernambuco, em Canarana, no Mato Grosso, em cada município, em cada propriedade, pelo valor que tem ali a terra naquela região. Então eu pergunto para você, Samanta, para quem está nos ouvindo, qual categoria profissional no Brasil imobiliza mais de 2 trilhões do seu patrimônio pessoal
em prol do meio ambiente? Os militares Não, fazem eu isso? pergunto, professor, Os advogados? qual a Quem faz isso? categoria no mundo que mobiliza É, esse patrimônio, né? Não é no Brasil. Aonde que a exatamente. gente vê isso colocado? Em que setor da economia nós temos esse imobilizado em prol do meio ambiente? Não existe isso, né? Não existe. Então, de longe, quer dizer, não temos o que discutir. Não existe categoria profissional, não é? Não existe grupo social, pode chamar como quiser, não é? Que imobilize tanto dinheiro, não é? Tanto recurso, tanto tempo, que empregue tanto em prol do meio ambiente do que o produtor rural. Então, isso, para nós da Embrapa, esse dado precisa ser conhecido. É fundamental que isso seja conhecido para que, de alguma forma, isso seja reconhecido. Porque muitos vendem a imagem que o produtor só destrói o meio ambiente, ele não está fazendo nada pelo meio ambiente, né? E, na realidade, ele está imobilizando esse patrimônio. Essa é a primeira dimensão. A outra dimensão é o que você já estava dizendo. É que se pegar fogo naquela área, ele é multado. Ele tem a produção embargada. Se invadirem, roubarem as árvores, ele é multado, ele é autuado. Se ele não fizer acero, se ele não fizer cerca, se o gado, não importa de quem, entrar dentro da APP, não pode. Quer dizer, então ele tem que investir muito dinheiro para preservar essas áreas. Esse custo para o produtor de manutenção, de zelar pela área, não é? Isso varia no Brasil, é claro, dependendo das regiões. Em alguns eles têm que manter vigilância. Tem lugar na Bahia que ele tem que pagar vigilância armada, 24 horas por dia, para cuidar da área dele, né? Outro, ele tem que mandar um cara de moto todo dia, ou 2 vezes por semana. Ou ele tem que ir até lá ver se está tudo bem, tem que fazer cerca, limpar o acero, manter tudo isso. Então é um custo que varia muito, mas isso nós estamos falando de dinheiro já, de custo financeiro todo ano. Todo ano, né? Então, esse custo são vários bilhões de reais que os produtores, nós estamos terminando esse trabalho agora, mas são assim, vários bilhões de reais que os produtores gastam todo ano. Então, se for 4 bilhões, em 10 anos eles já gastaram 40 bilhões, certo? Nos próximos 5 anos, eles vão gastar mais 20 bilhões para manter essa área, para manter essas áreas. Então, esse é um custo que o produtor tem. Então, a impressão que a gente tem é que a legislação brasileira, ela criou um monte de parquezinho nacional dentro do imóvel rural. É como se fosse um parquezinho nacional. Só que não precisa indenizar pela terra, porque ele fica com o ônus de imobilizar a terra. E não precisa pagar guarda nem vigilância, porque esse ônus é dele. Ele é que tem que cuidar de tudo isso. E se ele não cuidar, coitado dele, né? Então, assim, o produtor tem uma dimensão econômica, uma segunda dimensão econômica, que é essa questão da manutenção. Isso também precisa ser conhecido e reconhecido. As pessoas ficam falando de pagamento de serviço ambiental, precisa pagar já o que está custando para ele aquilo, entendeu? Para ele, o prejuízo que ele está tendo. Era exatamente aí, mas era bem nesse ponto que eu queria chegar. Vou fazer aqui um resuminho para chegar nesse passo em que eu quero entrar. Nós temos um imobilizado que está aí, é fato, né? Não tem como, contra fatos não argumentos, já dizia o velho ditado, a gente não tem como questionar, porque está mapeado, inscrito, enfim, visto. Depois nós temos, além do imobilizado, o custo de manutenção anual. Quanto economicamente nós estamos investindo em meio ambiente no Brasil só nas áreas rurais privadas, né? Sem contar, e aqui eu quero deixar o seguinte, nós não estamos aqui dizendo que o Brasil não tem problema ambiental, existe um desmatamento ilegal, principalmente na Amazônia, que são lá naquelas áreas não atribuídas, onde não tem regularização fundiária, não tem dono, aquilo lá não está cadastrado no CAR como uma área particular, portanto, sim, existe um problema a ser resolvido, mas aquilo é crime. Estamos separando do produtor rural. E aí vem uma lei de pagamento por serviços ambientais, de janeiro deste ano, dizendo que tudo pode ser remunerado. A ONU já lista 65 serviços ambientais, biodiversidade, carbono, água, educação, solo, enfim. A pergunta é muito objetiva. Primeiro, a gente vai conseguir colocar para conhecimento e reconhecimento do mundo, talvez em Glasgow, levar a Embrapa para lá com todos esses dados, mostrando esses mapas dinamicamente, para a gente mostrar isso para o planeta, para a gente parar de sofrer esse tipo de crítica.
E segundo, existe pagador por serviço ambiental suficiente para conseguir compensar um pouco do que o Brasil investe através dos seus produtores rurais? Eu sou muito cético com relação a isso, né? Eu sempre olhei isso uma espécie de conto de fadas, desde a Rio 92. É simples, se você pegar essa área atual, e vamos falar que você pague R$ 100 por hectare mês, certo? Para ele ganhar um salário mínimo, ele tinha que ter aí pelo menos 10 hectares de vegetação nativa que ele mantém, cuida bem, certo? Vamos pôr só R$ 100 hectare mês. Isso daí dá quase 10 Bolsa Família por ano. Quem paga isso? Não tem dinheiro. A gente não consegue pagar preço justo para o produtor de feijão. Não consegue pagar preço justo para o arroz que o cara está produzindo. Não é? E você acha que vai pagar pelo ar, pela biodiversidade, pela água? Então, tudo que tem são epifenômenos, né? Tem um município lá em Minas, certo? Que dá R$ 500 por ano para o produtor. É nada, certo? Isso aí são coisas assim ínfimas, não tem a menor significância. Nós temos temas assim, como a fome no mundo, né? As doenças na África, a falta de assistência médica, os médicos sem fronteira. Quer dizer, nós temos temáticas no mundo, a Covid, a falta de vacina. As grandes empresas, elas podem, assim, tem temas muito sérios, mobilizando, pedindo recurso, né? Você chegar num recurso desse, eu sou bastante cético com relação a isso. Não quer dizer que eu seja contra a legislação, de forma alguma. Acho muito importante, né? E faço um trabalho de pesquisa no sentido que a gente conheça. Você, aqui na nossa conversa, pulou lá para o serviço ambiental, mas eu ainda ia andar um pouco na economia e no social para só depois chegar lá, entendeu? Não é? Porque, inclusive, esse serviço ambiental, ele também tem várias dimensões, assim como a economia, não é? Então, uma coisa é o carbono, outra coisa é a biodiversidade, outra coisa é a água. Então, existe dimensões, né? Mas eu queria ainda dizer, se você me permite, sobre a economia. Um estudo que nós fizemos é um estudo de custo de oportunidade nas áreas de reserva legal, certo? Vamos deixar a área de APP, beira de rio, encosta, é um lugar às vezes que não é muito adequado para agricultura, para mecanização, nada, né? Mas a reserva legal, né? Você vai em Araguari, no meio de um planalto totalmente adequado para agricultura, fica lá uns quadrados de reserva legal, porque a lei falou que sim, né? Com coisas assim justificativas estranhíssimas, mas está lá. Né? Então vamos supor que a gente usasse essas áreas de reserva legal. Não, nós não fizemos o cálculo, quero deixar claro, incluindo a APP. Só a área de reserva legal. Então nós falamos, se a gente produzisse milho nas áreas de reserva legal do Brasil, produzisse milho. Bom, qual é a produtividade do milho em Ouricuri, em Pernambuco? A produtividade é 400 quilos por hectare. Tá bom, então a área de reserva legal lá em Ouricuri é tanto, vai dar tanto de milho, né? Em Jaboatão, qual que é? É tanto, né? Em Luiz Eduardo Magalhães, é muito alta. Em Sinop, etc. Então, nós calculamos se a gente produzisse milho nessas áreas, quanto a gente produziria de milho? Bom, daria uma safra igual a dos Estados Unidos, né, de milho. Daria mais de 400 milhões de toneladas, né? Então você diz assim, não é que nós estamos dizendo que é para desmatar a reserva legal, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Nós só precisamos mostrar para o mundo que um país pobre, em desenvolvimento, que precisa de recursos, né? Ele está abrindo mão dessa produção de milho. Eu estou falando do milho, que foi o primeiro estudo que a gente fez, porque milho você planta no Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul Sim. ao Amapá, do Acre, então. Mas a economia mesmo, o estudo de custo-benefício, ela manda você utilizar ali o produto de maior valor naquele município. Então, se é algodão, calcular produzindo algodão. Se ali é tomatinho, tomatinho. Se é soja, soja, etc, etc. Então, quando você faz isso nas áreas de reserva legal, produz um valor, que aí só podemos comparar valor monetário, né? Mas que dá um PIB agrícola e meio, entendeu? Do Brasil. Dá um PIB agrícola e meio.
Só nas Então, reservas legais, não estamos falando de áreas de não, preservação, só na porque é reserva importante aqui legal. até para é importante para quem nos assiste entender que o Brasil tem essa diferença, o produtor é familiarizado com ela, mas lá fora do Brasil a gente tem dificuldade até de explicar isso. Nós preservamos as áreas de preservação permanente, que são locais ecologicamente relevantes, ambientalmente importantes, margens de rio, em torno de nascentes, encostas que têm tendência à erosão, mas se essas áreas de preservação permanente dentro das propriedades não chegar à porcentagem que a lei exige, 20%, 35% no Cerrado da Amazônia ou 80% na Amazônia, floresta, bioma, é preciso que esse produtor complete isso para chegar ao percentual de reserva legal. E essa conta que o professor Evaristo está aqui dizendo que nós temos um PIB e meio, e olha que o PIB do agro brasileiro, se fosse um país, era um dos mais ricos, né, professor? De áreas que estão destinadas à conservação. Como explicar isso, tanto internamente, porque eu vejo que no Brasil nós temos 85% de uma população urbana que não conhece o agro. Como explicar isso lá fora, mostrar o tanto que o Brasil faz de diferença no meio ambiente. Não é só comunicação, na minha opinião. Eu acho que precisa ter um pouco mais de credibilidade. Como é que a gente vence isso? E é um processo, né? As pessoas não mudam assim de ideia, né? Da noite por dia, porque tem toda uma repetição de mentiras, de distorções, etc. Então, permanente, inclusive feitas por pessoas que são conhecidas, figuras públicas, artísticas, etc. Né? Então, tem que ser um processo é um processo. Agora, a nossa parte é contribuir com informação, né? Como a gente diz na Embrapa, numbers, maps and facts, né? É isso, a área de reserva legal está mapeada, ela é isso daí. A produtividade do milho naquele município, a média dos últimos 3 anos, nós usamos a média dos últimos 3 anos, pode ser que esse ano, por exemplo, agora foi um ano ruim, né, para o milho safrinha, etc. Então, a média, bom, dá isso, dá uma colheita do tamanho da colheita dos Estados Unidos, né? Se você fizesse milho lá. É claro que não seria a mesma coisa, teria que ter logística, é muito... Mas isso dá uma ideia do que o Brasil está abrindo mão em prol do meio ambiente. Agora, a gente pode saber também quanto que isso geraria de emprego direto, trabalhador no campo, para cultivar esse milho ou cultivar aquela cultura de maior valor ali, quanto que isso geraria de emprego indireto, não é? Quem produz máquina, faz manutenção, adubos, tudo isso, né? E a parte também de emprego induzido. É possível calcular isso também. E é possível também calcular o quanto isso geraria de impostos, né? De impostos locais, etc. É gozado que quando você fala Que é o para um impacto prefeito assim... social, né? Lembrando que a gente está falando aqui do impacto social desse cuidado todo. Isso mesmo. Porque quando você fala para um prefeito, mas olha, ele ali é obrigado a manter 20% de reserva legal, ele fala, não custa nada, esse fazendeiro aí tá cheio de terra, o cara tá reclamando de 20%, né? Agora, quando você mostra o que todos os 20% daquele município junto gerariam de impostos municipais, de emprego no município, etc., aí ele muda de ideia, entendeu? Ele passa a refletir um pouco, a pensar no assunto. Né? Então, a gente precisa ter números, volto a dizer, porque hoje existe muita má-fé, atribui a gente coisa que a gente não falou, não escreveu, é inacreditável, né? O Brasil está muito tenso, etc. Ninguém está falando de acabar com a reserva legal, de jeito nenhum, né? Mas nós precisamos mostrar, né? Não é só a terra que está imobilizada ali, o país está imobilizado ali. Você não está produzindo ali, você não está gerando emprego, não está gerando riqueza. A dimensão territorial disso, 227 milhões de hectares que os produtores preservam, é uma área, para quem está nos ouvindo ter uma ideia, no mundo tem 195 países. 195 países. Bom, 185 países, 185 dos 195, tem uma área menor do que a preservada pelos agricultores brasileiros. O agricultor brasileiro preserva uma área que é maior que a área de qualquer um dos 185 países
que compõem a ONU. Só tem 10 países que chegam a ter uma área maior que a área preservada pelo produtor rural brasileiro. Então, a dimensão territorial é imensa. Isso tem que ser conhecido, falado, mostrado. Como que vem dizer que não, que falta, precisa ser mais? Temos que ir além da lei, tem que preservar para lá do que... Não, olha aqui onde nós estamos, né? Professor Evaristo de Miranda, sempre uma aula de dados, né? Isso que você sempre evidencia aqui. São dados, a gente não pode... Estou mostrando dados. As conclusões vêm depois da reflexão, certo? Muito obrigada. Também eu que agradeço. A Embrapa e o seu trabalho são realmente muito importantes para o Brasil. E eu quero deixar aqui para o nosso telespectador que esse programa fica lá no YouTube. Espalha, manda para todo mundo, porque as pessoas precisam conhecer essa realidade. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigada. E a gente volta na semana que vem com mais uma ação sustentável com dados, efetivamente, para você. Tchau.